Outubro Rosa. Mãe descobre câncer ao tentar amamentar seu bebê. Matéria da revista Crescer. Ao tentar amamentar de todas as formas possíveis, sem sucesso, Maria Cláudia descobriu que, na verdade, tinha um tumor na mama. Aqui ela conta sua história e fala como tem superado a doença, que atinge cerca de 60 mil brasileiras por ano. Por Vanessa Lima. Maria Cláudia, 37 anos, de Belo Horizonte. Preparava-se para um dos momentos mais sublimes de sua vida. Na reta final da gestação de Rafael, ela já estava com o enxoval pronto e, apesar de todas as dúvidas comuns para uma mãe de primeira viagem, tinha uma convicção: amamentaria enquanto pudesse. Tinha até comprado uma bomba de extração, pensando em continuar a oferecer o seu leite na volta ao trabalho, como veterinária. Meses depois, o que ela não sabia era que o incômodo que sentia em um dos seios não estava apenas relacionado à transformação do seu corpo para produzir o alimento para o seu bebê, mas era um sinal de que sua vida tornaria um rumo inesperado em poucos dias. Era o primeiro sinal de um câncer de mama. Aos 7 meses de gravidez, ela comentou com o obstetra, que a encaminhou para um mastologista. A pedido do médico, fez ultrassom, que não acusou nenhum problema. Tranquila, seguiu a vida, achando que a dor e o inchaço significavam apenas que ela teria bastante leite. Depois da chegada de Rafael, Maria Cláudia poderia finalmente amamentá-lo, como sempre quis. Mas a história não foi bem assim. Eu simplesmente não conseguia. Não tinha prazer, só sentia dor. Tentei de tudo o que me falaram. Massageava o peito, fazia compressas, ordenhava, colocava folhas de repolho. Até que, um dia, admiti que tinha me cansado. Ao fazer um desabafo em um grupo de amigas, ela recebeu um conselho de uma delas para procurar uma consultora de amamentação e tentar uma terapia com laser. Na consulta, ela percebeu que havia uma alteração nos ductos mamários e que, por isso, os seios direito estava inchado. Fui ao mastologista de novo e aí, quando Rafael estava com 28 dias, recebi o diagnóstico. Eu tinha câncer de mama. Essa doença é a causa mais comum de morte relacionada ao câncer e é responsável por 10% de todos os tumores entre as mulheres. Estima-se que 500 mil de pessoas em todo o mundo morra a cada ano por causa disso, explica a mastologista Ana Beatriz Falcone, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. A doença ocorre quando um grupo de células começam a crescer descontroladamente e que pode acontecer com um processo natural de envelhecimento, influências externas como agentes infecciosos, radiação, produtos químicos e outros, ou ainda por fatores congênitos ou genéticos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 60 mil brasileiras são diagnosticadas por ano com câncer de mama. O impacto da descoberta. Vou morrer. Foi a primeira coisa que passou pela cabeça de Maria Cláudia ao ouvir que tinha um tumor. Eu só lembrava do Rafael e dizia: doutora, eu acabei de ter um filho, não posso morrer, ele precisa de mim. Ao mesmo tempo, por mais absurdo que pareça, senti um certo alívio. Pelo menos eu sabia o motivo de não conseguir amamentar. Não ia mais sofrer com aquilo. Eu não ia mais amamentar, mas conseguia entender o porquê, explica. Antes do diagnóstico, ela até conseguia oferecer um pouco de leite ao filho com o seio esquerdo. Foi sofrido, mas ainda que não tenha alimentado tanto nutricionalmente, eu dei amor, teve o olho no olho, o vínculo, e foi importante. O câncer de mama associado à gestação é definido pelo aparecimento da doença durante a gravidez ou até um ano após o parto. É o segundo tipo de tumor maligno mais diagnosticado em grávidas. Embora seja relativamente incomum,
representa 0,4% de todos os diagnósticos de câncer de mama em mulheres entre 16 e 49 anos. O número de casos novos em gestantes vem aumentando, e isso se deve às mudanças socioculturais, como o adiamento da gestação, explica Ana Beatriz. Parece ironia, mas a ciência já demonstrou por meio de diferentes estudos que a amamentação protege a mulher do câncer, tanto de mama quanto do ovário. Um dos mais importantes, publicados no jornal científico The Lancet, comprovou que cada 12 meses de aleitamento, as chances de um tumor mamário se desenvolver são reduzidas em 4,3%. Maria Cláudia não teve essa chance. Entre o tumor e Rafael. Tempo para pensar? Não houve muito. Recebi o resultado dos exames em um domingo, e na sexta já comecei a primeira sessão de químio. Depois disso, minha imunidade baixou muito. Quando Rafael tinha 45 dias, fui internada. Foi o pior momento, porque tive que ficar longe dele. Neste período, por sugestões de amigas, ela passou a escrever sobre seus sentimentos, com a intenção de entregar para o filho ler quando for mais velho. Assim nasceu a página Cartas para Rafael, que ela mantém nas redes sociais. Rafael tem pouca idade para entender o que está acontecendo com a mãe. No entanto, possui um papel fundamental na luta contra o câncer. Ele me deu e me dá forças até hoje. Cada dia estou com um lenço colorido, diferente, e ele acha lindo, fica olhando. Quando eu coloco Joana, como chamamos a peruca, ele acha maravilhoso e ri. Diverte-se. O desenvolvimento dele caminha em paralelo com o tratamento dela. Antes era um bebê e não interagia tanto. Agora, quando chego da químio, às vezes cansada e sonolenta, ele aparece na porta, bate palma, dá aqueles gritinhos. Não dá para ficar triste. A vontade que Maria Cláudia tem de conversar com o filho, quando for mais velho, vai além das cartas. Quer um dia explicar para ele que o câncer foi um presente. Ouvi essa frase antes e não entendia, mas agora faz sentido. Se não fosse isso, não teria passado tanto tempo perto dele neste começo de vida. Se formos colocar na balança, tem coisas boas também. É claro que ninguém quer ter câncer, eu não queria, mas é preciso enxergar por outros ângulos. Eu só lembrava do Rafael e dizia: doutor, eu acabei de ter um filho, eu não posso morrer. Mais do que um baque. Em maio, o câncer descoberto por Maria Cláudia durante a amamentação já estava em remissão completa. Ela fez uma viagem e na volta faria a cirurgia de reconstrução da mama retirada. A reparação estética é um passo essencial do tratamento, segundo o cirurgião oncológico Renato Canhante Neto, do Núcleo de Mastologia do ACC, Camargo Cancer Center, de São Paulo. Não basta tratar o câncer, é preciso pensar em todo o impacto emocional e social que a doença causa. A plástica é crucial e pode ser feita de diversas maneiras, seja durante a cirurgia da remoção do câncer ou após, com prótese ou não. A indicação varia e depende de características de cada paciente. No caso de Maria Cláudia, porém, o plano foi adiado porque ela começou a sentir uma dor na axila esquerda e por isso recebeu o encaminhamento para fazer novos exames. Com o resultado, um novo susto. Células cancerígenas tinham aparecido, agora no lado esquerdo. Ela então precisou fazer uma mastectomia da outra mama, que foi enviada para biópsia. Acharam outro nódulo de 2 centímetros, que não tinha relação com a anterior. A situação é nem um pouco comum, segundo os especialistas. A maioria das portadoras de câncer de mama terá apenas em um dos lados. Quando ocorre o outro, a preocupação deve ser com defeito genético hereditário, afirma Canhante Neto. A previsão agora é de que ela complete o outro quadro e os 6 meses de quimioterapia, antes de realizar novos exames e programar a reconstrução dos 2 seios.
O segundo diagnóstico não foi fácil, não vou mentir. Na minha cabeça, eu faria a cirurgia, colocaria silicone e minha vida voltaria ao normal. Uma nova doença, um novo tratamento. Fiquei chateada, confesso. Ela precisou fazer terapia, mas agora consegue aceitar melhor a nova etapa. Nunca me pergunto por quê, e sim para quê. Penso no que vou aprender com isso. Aqui não, câncer. As principais maneiras de evitar o aparecimento dos tumores estão ligados a hábitos de vida. Ter um peso adequado, não ser sedentário, ter uma dieta equilibrada e evitar vícios, como cigarro e o álcool. Recomenda Canhante Neto. Já quando se trata de origens mais aleatórias, como genética, hereditariedade ou avanço da idade, não é possível ter tanto controle, além de ficar de olho nos sintomas para detectar logo o problema. O diagnóstico precoce é a melhor forma de aumentar as chances de combater os tumores com sucesso. Além de fazer o autoexame, o ideal é ter um acompanhamento anual com o ginecologista. Fiquem atentos também a sinais suspeitos. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos. Já o Ministério da Saúde preconiza rastreamento bianual a partir dos 50 anos, excluindo uma faixa importante da população, mulheres entre 40 e 49 anos, responsável por cerca de 15 a 20% dos casos de câncer de mama. Quando a paciente tem histórico familiar importante ou presença de mutação genética, a mamografia deve ser realizada ainda mais cedo, associada a outros exames, como a ultrassonografia e ressonância magnética, explica Ana Beatriz. Para as mulheres, Maria Cláudia, que está vivendo situação na própria pele, tem um único recado. Fiquem atentos ao seu corpo, porque ninguém o conhece melhor do que você mesmo. Quando mais cedo o câncer for detectado, maiores são as chances de ter um tratamento com melhor resultado. As pessoas, às vezes, têm medo de encarar o problema, mas não há outro jeito. Enfrentar é preciso, afirma. Questionada se ela se pergunta sobre o porquê de isso estar acontecendo com ela, Maria Cláudia responde sem titubear. Nunca me pergunto por quê, e sim para quê. Penso no que vou aprender com isso, como vou evoluir e o que vou ensinar. É tudo uma questão de perspectiva. Atenção aos sinais. Se notar alguma dessas mudanças em seus seios, comunique logo ao seu médico. Isso não significa que você tem câncer, mas é sempre bom investigar. Nódulos endurecidos, deformações ou alterações no contorno da mama, qualquer saliência na pele da mama, qualquer retração ou desvio do mamilo, descamação ou vermelhidão em torno do mamilo ou da auréola, caroço duro nas axilas, saída de líquido pelo mamilo. Cirurgia plástica, um direito. Desde 2013, com a aprovação da Lei 12.802, todas as brasileiras que precisarem retirar a mama por conta de um câncer têm direito de fazer a reconstrução gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A Sociedade Brasileira de Mastologia aponta que 90% dos casos de mastectomia, a cirurgia reparadora pode ser feita junto com a da retirada do câncer. Quando a mulher não tem condições clínicas para passar pelo procedimento imediatamente, pode fazer mais tarde, assim que tiver respaldo médico. Os especialistas consideram essa uma etapa fundamental do tratamento, já que muitas vítimas de câncer acabam desenvolvendo doenças depressivas. Apesar do direito garantido na Constituição e de uma importante melhora nos índices de reconstrução mamária, 2/3 dos pacientes atendidas pelo SUS continuam sem acesso à cirurgia. Fonte: Ricardo Antônio Boff, Antônio Frasson, mastologista e autor do livro Doenças da Mama,
dúvidas frequentes e respostas para uma vida melhor. Este é um podcast do Working Freelancer. Outubro Rosa. Mãe descobre câncer ao tentar amamentar o seu bebê.